Olá, galerinha, tudo bem? Hoje trago aqui para vocês mais um assunto nessa videoaula. Assim, nós vamos estudar o capítulo 3, Globalização, Certezas e Incertezas. Quais assuntos nós vamos tratar dentro desse capítulo? O surgimento do conceito de globalização, como ele surgiu, a revolução tecnológica do século XX, novas tecnologias e o desemprego estrutural, educação e mercado de trabalho, a globalização dos mercados e os fluxos de transporte e informação. Vamos lá? Então, gente, aqui nesse primeiro slide nós vamos trabalhar sobre o surgimento do conceito de globalização. O termo globalização, gente, foi empregado pela primeira vez no início dos anos de 1980 nas universidades dos Estados Unidos por alguns especialistas em administração e marketing, tá? Assim, eles usavam essa palavra globalização para explicar as intensas transformações provocadas pela expansão dos mercados mundial, tá? É, a popularização desse termo globalização, ela só veio a se popularizar quando a grande mídia mundial começou a empregar o termo globalização para explicar um dos estágios da política neoliberal, tá? Assim, a globalização ela é considerada também um dos sistemas mais avançados, uma das etapas mais avançadas do sistema capitalista, junto com o neoliberalismo. Só que acontece, muitos historiadores, até mesmo geógrafos, sociólogos, cientistas políticos, vêm questionando esse uso da palavra globalização. Por quê? Para muitos geógrafos, essa galera que eu já citei, a globalização ela ocorreu muito antes de tudo isso. Para eles, a globalização, a primeira globalização é considerada lá no período das grandes navegações. Por que no período das grandes navegações? As grandes navegações, você tinha como um instrumento tecnológico mais desenvolvido na época as caravelas, tá? E graças às caravelas, ela possibilitou com que pessoas de diferentes lugares do mundo pela primeira vez tivessem contatos culturais e relações pessoais, tá? Pudesse ter trocas de culturas e relações pessoais. Então, assim, por esse motivo, é muito questionado o emprego dessa palavra globalização, sendo que ela já vem sendo utilizada muito antes aí, segundo esses estudiosos que eu citei anteriormente. Aqui está um mapinha, gente, mostrando basicamente o que é a globalização. Assim, as pessoas me perguntam muito, principalmente em aula, como que eu definiria globalização? Eu costumo definir globalização como um encurtamento, colocando esse encurtamento entre aspas, dos espaços geográficos através do desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, quanto mais a tecnologia se evolui, mais as relações humanas estão cada vez mais próximas e mais rápidas, tá? Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, desculpa, até na Primeira também poderia falar, dependendo do local que acontecia lá, tanto na Primeira como na Segunda, uma informação demoraria para chegar aqui no Brasil em torno de até um mês, tá? Só que hoje aconteceu um acidente, por exemplo, no Japão. Em segundos, essa informação já chega aqui no Brasil. Ou seja, os espaços geográficos não diminuíram. Nós temos essa noção graças a um desenvolvimento tecnológico. Então, assim, a globalização ela está inserida aonde? A globalização ela está inserida na informática, na internet. A globalização está inserida na evolução dos meios de comunicação. A globalização está inserida em transações bancárias. E a globalização também está inserida na evolução dos meios de transporte. Ou seja, a globalização ela está inserida em tudo em que é tecnologia. E tem um mapa aqui que mostra basicamente isso que eu estou explicando para vocês. E esse mapa está no livro de vocês também lá, como um dos exercícios, aonde mostra lá, ele tem um título, Encolhimento do Mapa Mundi. Tá? Graças às inovações nos transportes que aniquilam o espaço por meio do tempo, ou seja, 1500 a 1840, os meios de transporte tinham velocidade média aí 16 km por hora,
E 1850, 1930, os meios de transporte evoluem, né? E chegam aí, em média, a 100 quilômetros as locomotivas a vapor e os barcos chegam a 57 quilômetros. Ou seja, nós vamos tendo a sensação cada vez maior de que os espaços geográficos estão se encurtando. Mas, na realidade, os espaços geográficos continuam do mesmo tamanho. O que está dando essa noção de encurtamento do planeta nada mais é do que o avanço da tecnologia. Tá? Até que nos anos de 1960, os jatos de passageiros chegam de 800 a 1.100 km por hora. Ou seja, isso é a globalização. O mundo cada vez menor e cada vez mais interligado, as pessoas cada vez mais conectadas e próximas. Só que assim, gente, deixa eu voltar lá no slide, existe também os contras à globalização. Tá? Muita gente afirma, e se na realidade a gente for parar para raciocinar, vamos ver que isso também é uma verdade, que a globalização ela não só tem lados positivos, a globalização também tem lados negativos. Como, por exemplo, enquanto a tecnologia vem aproximando pessoas de diferentes áreas do planeta, essa mesma tecnologia vem desaproximando pessoas que estão próximas. É muito comum você observar, até mesmo na sua casa, se não for na sua casa, na casa de um amigo, na hora da janta, por exemplo, os pais e a mãe, né, provavelmente jantando na sala ou na cozinha, assistindo alguma coisa ou batendo um papo com o pai, o irmão na sala até que está jantando, mas está jogando em rede, e a irmã no outro quarto ou no quarto dela, conversando com a amiga no WhatsApp ou nas redes sociais. É muito hoje difícil você assistir as famílias todas juntas ali na hora da janta, do almoço, ou seja, tem até um filme, eu não me lembro se é o 1 ou 2, mas eu acho que é o 1, Gente Grande, com Adam Sandler, aonde ele trata essa questão. Ele pega os amigos dele de infância, esses amigos têm seus filhos, e eles combinam alugar um sítio meio que afastado da grande cidade, e lá um dos acordos é não utilizar a tecnologia. Ou seja, viver como se fosse em uma época ainda a tecnologia era muito fraca ou ainda não existia. E lá essas crianças vão descobrindo, né, novos mundos, novas brincadeiras, novas fontes de se divertir, e o filme vai abordando isso. É um filme bem legal. Quem gostar aí do Adam Sandler como comediante e quiser assistir esse filme e tiver como assistir, né, vale a pena nesse período de quarentena, até mesmo aí para a gente combater um pouco o ócio, tá legal? Então, gente, conforme a globalização ela veio evoluindo cada vez mais, a tecnologia veio evoluindo cada vez mais juntamente com a globalização, esses meios globalizados eles vieram sendo instalados também no meio produtivo, ou seja, nas empresas. Uma empresa norte-americana chamada Ford, com seu dono Henry Ford, a empresa tem esse nome em virtude do sobrenome do dono, ela aplicou alguns processos da globalização, também está me dando um solucinho aqui, na linha de produção. Ou seja, ela meio que, assim, vou te dar um exemplo. Antes da globalização e do Fordismo, vou te dar um exemplo na Idade Média, Idade Moderna, por aí, entre uma idade e outra. Um sapateiro, por exemplo. Um sapateiro, ele fazia todo o processo de produção de um sapato. Ele elaborava o design, ele mesmo elaborava a palmilha, ele mesmo elaborava o cadarço que ia ter ali ou não, elaborava o solado. Hoje, com a globalização, esse processo produtivo ele se desmembrou. Como assim? Hoje existem empresas específicas só na elaboração do design. Hoje existem empresas específicas só na elaboração de palmilhas. Hoje tem empresas específicas na elaboração de cadarço e uma empresa onde é enviado tudo isso e lá é montado esse sapato e depois é vendido. Por que isso, gente? Isso tem como lógica fazer com que o trabalho fique mais rápido, desmembrando ele, isso é chamado de divisão internacional do trabalho, e ao mesmo tempo fazer com que esse trabalho fique mais barato. Porque assim, se você simplifica a produção,
automaticamente a mão de obra vai ficar mais barata e o produto final vai chegar na mão do consumidor de forma mais barata também, tá? Então, quem foi o primeiro a ter essa grande sacada aí? Foi a empresa Ford. Esse processo é chamado Fordismo, que é o quê? Processo de montagem na qual os trabalhadores permaneciam fixos em seus postos e uma esteira transportadora movia as peças. Esse tipo de trabalho criou uma mão de obra muito simplificada e barata. Tem um filme do Charlie Chaplin, parece ser antigo e velho falar, mas é um filme muito engraçado e até hoje cai muito em concurso, cai muito em vestibular, até mesmo no Enem, que é chamado o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Quem puder assistir e quiser, dá uma olhada lá no YouTube que é de graça. E nesse filme, o Charlie Chaplin ele critica esse novo modelo de produção fordista que estava começando a surgir. Por que é uma crítica? Ele faz uma crítica ali de que esse modelo iria deixar os trabalhadores doentes, porque ele iria fazer um trabalho repetitivo durante aí o dia todo. Não exigia o trabalho intelectual mais dos trabalhadores, mas sim somente o trabalho maniqueísta, e que esse trabalho futuramente seria uma das causas do desemprego em massa. Por quê? Porque estaria simplificando e tornando a mão de obra do trabalhador cada vez mais barata. Tá? Esse sistema aí que foi alvo de crítica no filme Tempos Modernos do Chaplin é o sistema fordista. Tá? Então, assim, o sistema fordista ele mecanizou e simplificou a produção. Um outro modelo, uma outra empresa que foi adaptar o novo modelo, foi uma empresa do Japão chamada Toyota, visando tornar a produção cada vez mais rápida e cada vez mais simplificada. A Toyota criou um novo modelo e esse novo modelo foi chamado de Toyotismo. Tá? Enquanto os trabalhadores desempenhavam uma única função no sistema fordista, e era um trabalho mecanizado, no sistema do toyotismo já ocorre a robotização do processo produtivo. Como assim a robotização? Analise essa imagem aí que está na videoaula de vocês. Essas máquinas amarelas nada mais são do que robôs que foram programados para desempenhar essa função. Automaticamente, você deve ter tido ali uma única pessoa que programou esses robôs para eles desempenharem tal função. Automaticamente, vocês podem analisar o quanto de desemprego que esses robôs geraram. Tá? Ah, professor, mas pô, isso não é ruim e tal? Então, gente, para o dono das fábricas, isso é bom. Por que é bom? Os robôs, gente, eles não sentem fome, então não precisa ter hora de almoço. Os robôs eles não precisam sair cedo do trabalho porque o filho brigou na escola ou o filho está doente. Tá? Robôs, você não precisa pagar 13º, hora extra, tá tranquilo? Então, assim, o processo o toyotismo ele vai aumentar a produção, que esses robôs vão trabalhar aí quase que 24 horas por dia e produzindo em grande escala, e diminuiu a mão de obra. Por que diminuiu a mão de obra? Você tem aí uma ou duas pessoas só para programar e os robôs vão desempenhar toda a função, né? E automaticamente novos empregos foram gerados, por quê? Das pessoas que vão fazer a manutenção desse robô. Tá? Esse é o sistema toyotismo que surgiu no Japão na década de 70. Então, gente, essa robotização da produção, essa mecanização da produção, vai fazer com que muitos empregos desapareçam e novos empregos surjam. E esses novos empregos que estão surgindo, tá, nada mais são do que empregos de você manusear, programar ou consertar essas novas máquinas, esses novos robôs que estão surgindo. Então, assim, essas pessoas que vêm perdendo suas profissões, não sei se vocês já observaram, muitas profissões estão desaparecendo com o passar dos anos, estão surgindo novas, tá? Uma vez eu li uma entrevista na BBC de um sociólogo falando que o trabalhador do futuro ele vai ter em média de 3 a 7 empregos para suprir as necessidades individuais dele básicas do dia a dia. Por quê? Porque muitos empregos estão desaparecendo, tá? Estão surgindo novos
E esses que estão desaparecendo, esses trabalhadores não estão se especializando e acompanhando as inovações que estão surgindo no mercado de trabalho. Então, assim, esse trabalhador que ficou desempregado pelo surgimento de uma nova profissão e a dele chegou ao fim, esse trabalhador é chamado de desempregado estrutural. Por que um desempregado estrutural? A profissão dele acabou, ele não acompanhou as novas mudanças do mercado de trabalho e automaticamente veio se tornar um novo desempregado. Então, gente, assim, hoje as empresas, principalmente essas grandes empresas de tecnologia, vêm tendo um grande problema que é o quê? Que esses novos empregos que estão surgindo, falta trabalhadores para desempenhar essa função. Tem um filme também, A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde mostra lá o pai de um dos menininhos lá que vai visitar a fábrica, que o pai dele, se eu não me engano, ele produzia chocolates na fábrica e chega uma hora lá que o William Wonka, ele bota novos materiais para a produção de chocolate, doces na fábrica, e esse pai desse menino vem ficar desempregado. No final do filme mostra que ele agora vai consertar as máquinas que está atuando na fábrica, ou seja, o pai desse menino seria um desempregado estrutural. Mas como ali ele acompanhou e teve a oportunidade de aprender essa nova profissão que surgia, ele saía dessa questão de desempregado estrutural. Então muitas empresas hoje sofrem com isso. Novos empregos estão surgindo e falta mão de obra, tá, desses novos empregos. Aí eu coloquei aqui alguns resuminhos para vocês olharem, facilitar o estudo também. Ocorre com um descompasso entre ofertas de empregos que exigiam grande capacitação do trabalhador e o trabalho com baixa qualificação. Exemplo, substituição de atendentes bancários por caixas eletrônicos, favorecido pelo avanço tecnológico. Ou seja, a gente já observa isso em supermercados, onde já estão colocando lá as caixas lá eletrônicas. Se você não quiser mais pagar pelo caixa normal humano, né, você já vai lá e paga a sua própria compra e vai embora. Os bancos já vêm diminuindo o número de bancários e colocando cada vez mais caixas eletrônicos, ou seja, profissões vão desaparecer com o tempo, muitas já desapareceram e outras irão surgir, tá ok? Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja legal e que vocês continuem aí tomando as medidas protetivas para que possamos aí todos nós voltar com saúde, gás total depois que tudo isso passar. Valeu, galera. Aquele abraço aí para vocês e até a próxima.